A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa série Por que os Homens Morrem? Olha só, no episódio anterior, voltamos ao Jardim do Éden e vimos algo fundamental. Deus havia dado ao homem uma palavra, lembram? Uma ordem clara. Mas Adão e Eva escolheram desobedecer. Então vimos que o desejo tomou o lugar da palavra, então o pecado ele entrou e a comunhão com Deus ali, ela foi rompida. Mas será que o pecado, ele terminou ali? Não mesmo, né? Então, a partir daquele momento, começamos a ver o pecado avançando na humanidade. E existe uma relação muito importante que precisamos observar. O pecado aumenta e a vida diminui. Então, hoje nós vamos acompanhar justamente essa parte da história. Vamos sair do Éden e observar o que aconteceu com a humanidade depois da queda. Então, prepare seu coração, porque este episódio vai nos ajudar a compreender ainda mais profundamente por que os homens morrem. Amém? Então, depois do Éden, o que houve? Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a história da humanidade ela continuou. Adão ele teve descendentes. A humanidade começou a se multiplicar e conforme as gerações elas foram passando, algo também começou a crescer. E o que foi isso? O pecado. Então o homem havia perdido a condição da eternidade. Mas o problema não ficou somente na primeira desobediência. O pecado ele continua o quê? Cada vez mais avançando. E a palavra de Deus começa a mostrar as consequências dessa realidade. Amém? Então, nós vimos no episódio anterior que Adão viveu 930 anos. Mas isso já representava uma grande mudança. Ele havia sido criado para permanecer na vida, mas agora havia se tornado mortal. E conforme a humanidade avançava, a situação continuava o quê? Se agravando. Então, em Gênesis capítulo 6, a humanidade ela se multiplica. Vamos olhar para Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 3. A palavra diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que se agradaram. E então Deus declara: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Amém? Então percebam o que está acontecendo. A humanidade estava se multiplicando. Mas ao mesmo tempo a perversidade do homem também estava o quê? Crescendo. E Deus declara uma mudança. Ele só viverá 120 anos. Isso é muito importante, porque estamos vendo a consequência do avanço do pecado durante a vida humana. Então o pecado aumenta e agora a vida diminui. Então, se nós observarmos essa história, existe um padrão que o nosso estudo de hoje destaca. Quanto maior o pecado, menor o tempo de vida. Olha para Adão, 930 anos. Depois Deus declara 120 anos. E posteriormente nós vemos a duração da vida do ser humano diminuindo cada vez mais. Amém? Então, em Salmos capítulo 90, versículo 10, ele nos diz: Os anos da vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Amém? Então, começamos a enxergar uma mudança muito grande. A humanidade havia sido criada para a eternidade, mas o pecado ele entrou. A comunhão com Deus ela foi corrompida e a condição da eternidade ela foi perdida. E a vida humana começou a diminuir. Por isso precisamos guardar esta frase: o pecado ele sobe e a vida ela desce. Então, quanto mais o pecado se espalha, mais a humanidade ela se afasta de Deus. Amém? Então, o pecado não era apenas um erro isolado. Então, talvez alguém possa pensar, mas foi apenas Adão e Eva que pecaram. Não. O problema, ele se espalhou. A humanidade começou a viver cada vez mais distante da presença de Deus. E o pecado ele começou a dominar os pensamentos, começou a dominar os desejos e também as ações das pessoas. Então, o problema não era apenas uma desobediência que aconteceu no passado. O problema era que a humanidade continuava se afastando da palavra. E enquanto mais o homem se afastava de Deus, maior se tornava a barreira entre o homem e Deus. Então, o pecado ele foi criando um abismo.
E esse abismo significava o quê? Separação. Então, separação da presença de Deus. Então, separação da vida, porque a verdadeira vida estava relacionada à comunhão com Deus. Então, Deus, ele vê a corrupção da humanidade. E aí, chegamos então a uma das partes mais importantes da história. Lá em Gênesis 6, mostra que a humanidade havia se corrompido. O pecado ele havia se multiplicado e Deus viu essa situação. Então a humanidade estava cada vez mais distante do propósito original. Então Deus tomou a decisão dentro do seu plano. Veio o quê? Veio o juízo. E esse juízo aconteceu nos dias de Noé. Então Deus enviou o dilúvio. E precisamos entender que o dilúvio não acontece simplesmente como um acontecimento isolado. Ele estava relacionado ao estado espiritual da humanidade naquele momento. Então, o pecado ele havia avançado, a corrupção havia crescido e a humanidade estava diante, ou melhor, a humanidade estava distante de Deus. E Deus executou o juízo. Então Noé, porém, encontrou graça diante do Senhor e foi preservado juntamente com sua família. E agora? E depois do dilúvio? Será que o pecado desapareceu? Não, não mesmo. Esse é um ponto muito importante. Mesmo depois do dilúvio, o pecado ele continuou. E agora nós vimos a Torre de Babel. Então, depois do dilúvio, a humanidade continuou se multiplicando cada vez mais. E encontramos outro exemplo muito marcante, a Torre de Babel. Então, os homens novamente demonstram sua rebelião. Eles queriam construir uma cidade e uma torre. E isso mostra que o problema do pecado ainda estava presente. Então a humanidade continuava tentando seguir o seu próprio caminho. Então Deus confundiu a linguagem dos homens e eles foram dispersos pela terra. Então a humanidade ela foi o quê? Dividida. Ela foi separada. E mais uma vez vemos as consequências da desobediência e da rebelião contra Deus. Então o pecado, ele continuava sendo uma barreira entre Deus e entre o homem. Amém? Agora nós vemos o Espírito de Deus e a humanidade. Lembra do que nós lemos em Gênesis capítulo 6? Deus disse: Meu Espírito não contenderá com ele para sempre. Amém? Essa frase é muito forte. Ela é muito forte. Por quê? Mostra que a relação entre Deus e a humanidade havia sido profundamente afetada pelo pecado. Então, desde o princípio, Deus queria vida. Deus queria comunhão. E Deus queria que o homem permanecesse com ele. Mas o pecado, ele cria uma barreira. E essa barreira, cada vez mais, ela vai aumentando. Então, o homem se afastou. O pecado aumentou. E a vida agora diminuiu. Então, temos agora uma pergunta central. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Se a humanidade continuou pecando depois de Adão, qual é a verdadeira origem da morte? Será que a morte simplesmente apareceu porque o corpo humano ficou fraco? Será que foi apenas uma questão física? Ou precisamos olhar para algo mais profundo? É exatamente isso que nós vamos descobrir nos próximos episódios. Porque existe uma sequência muito clara que a palavra apresenta: desejo, pecado e morte. Ó, desejo, pecado e morte. E essa sequência começou no Jardim do Éden. Então Adão e Eva desejaram. E esse desejo levou o quê? A desobedecerem. E qual é a consequência de desobedecerem? Pecado. E perder essa condição de eternidade. Agora precisamos compreender exatamente como esse processo ele funciona. Então, como podemos aplicar para a nossa vida hoje? Existe uma aplicação muito importante para nós. O pecado, ele nunca deve ser tratado como algo pequeno, porque aquilo que começa com um desejo, ele pode crescer. E um desejo pode se transformar em uma decisão. Uma decisão pode se transformar em quê? Em pecado. E o pecado agora? Ele vai produzir consequências. Por isso precisamos cuidar do coração. Precisamos cuidar dos nossos desejos. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos permanecer atentos. Porque a história da humanidade nos mostra que o afastamento de Deus não acontece de uma vez. Ele pode começar em pequenas desobediências, depois outra, depois outras, e por aí vai.
Então, até que o coração se acostuma e vive longe da palavra. Por isso, permanecer próximo a Deus e a sua palavra é fundamental. Então, quero deixar uma reflexão para vocês hoje. Então, hoje eu quero que vocês pensem em algumas perguntas. Vamos lá. Como está o meu coração diante da palavra de Deus? Existe algum desejo que está tentando ocupar o lugar da palavra? Existe alguma área em que estou começando a me afastar? Estou tratando o pecado com seriedade? Ou estou começando a considerá-lo algo normal? Então, a história de Adão, da humanidade antes do dilúvio da Torre de Babel, nos mostra que o pecado não deve ser alimentado. Porque aquilo que alimentamos, ele cresce, ele vai crescer. E o que cresceu na humanidade foi o pecado. E quando o pecado ele aumentava, a vida diminuía. Amém? E assim, nós encerramos o nosso terceiro episódio da série Por que os Homens Morrem. Então, hoje, vimos que o problema não terminou no Jardim do Éden. O pecado ele continuou crescendo e a humanidade se multiplicou. Mas a perversidade também ela aumenta. Então, vimos a declaração de Deus sobre os 120 anos. Vimos o dilúvio nos dias de Noé e vimos também a Torre de Babel e como a humanidade continuou se rebelando. E aprendemos uma frase que precisamos guardar: o pecado sobe e a vida desce. Mas ainda precisamos compreender algo fundamental. Como exatamente o pecado gera morte? De onde nasce esse processo? E o que acontece primeiro dentro do coração? E como um desejo pode levar uma pessoa até a morte? É isso que nós vamos descobrir no nosso próximo episódio, amém? Então continuem conosco nessa jornada. A nossa história ainda tem muito para nos revelar, amém? Que Deus abençoe vocês, fortaleça o seu coração e ilumine o seu entendimento através da sua palavra, amém? Até o nosso próximo encontro.